Good morning, my darlings. How are you? Today we have second English classes, ok? Tudo bom, meu nono ano? Como vocês estão, meus amores? Estão bem, meus meninos, minhas meninas? Hoje nós vamos ter a nossa segunda videoaula dando continuidade, né? Fazendo a revisão. Porque o que acontece com os modal verbs? Eles são muito parecidos, né? Muito parecidos, então para que a gente não confunda, eu vou fazer uma revisão, né, dessas atividades, desse assunto, e vocês vão praticar mais, porque o que eu já disse a vocês, nós melhoramos com a prática. Então, continuando, né, os modal verbs, vamos dar continuidade fazendo uma breve revisão. Não é um assunto difícil, mas é um assunto que detém atenção. Então, vocês vão assistir a primeira videoaula, vão assistir essa segunda videoaula e ver. Se vocês continuarem com dúvida, vocês me sinalizam que eu vejo o que nós fazemos para sanar essas dúvidas de vocês. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Remember, vamos relembrar, o que é um modal verb? E para que é que eles servem? Bem, eles servem para modificar um outro verbo. E nunca são usados sozinhos, nunca. Depois deles vem sempre um verbo principal no infinitivo sem o to. Por exemplo, eu tenho study. Então, no infinitivo ele fica to study. Mas quando eu utilizo o verbo modal, eu não vou usar must to study. Não, eu vou usar must study. Devo estudar, ok? Eles também nunca mudam de forma, eles não se flexionam, então eles não têm regras. Os verbos modais não têm regra, acrescente S, é S, é D e é D, como vocês não já viram várias regras. Eles não se flexionam, então não adicionamos nem S, nem NG, nem é D, nem é S, nada disso. Como ele já faz um papel de verbo auxiliar, para montarmos uma frase negativa, basta adicionarmos um not depois dele. Para fazermos uma pergunta, basta começar a frase com o próprio verbo modal. Por quê? Porque este verbo modal, ele é um verbo auxiliar. E vocês sabem que para fazermos perguntas, né, em inglês, né, nós utilizamos perguntas e negações, nós utilizamos verbos auxiliares. É o caso do did, do does, né? Do próprio present continuo, que quem é o verbo auxiliar é o verbo to be. Então, o verbo modal não tem isso. Ele próprio é um verbo auxiliar e ele próprio faz esse papel na forma negativa e na forma interrogativa. Vamos relembrar should. O modal verb should é bem importante, pois é ele que passa a ideia de dar um conselho, uma sugestão. Então, ele é muito utilizado em conversas, né, em músicas. Por quê? Porque ele está ali para dar um conselho, ele dá uma sugestão. Então, geralmente, quando a gente quer aconselhar uma pessoa, nós sempre vamos utilizar should. Ele também é usado como forma de demonstrar expectativa ou fazer ainda recomendações. Vamos ver nos exemplos? Passando a ideia de conselho. He should go to the doctor. Ele deveria ir ao médico. Ele deve ir ao médico. E you should stop smoking. Ele deve parar de fumar. Ele deveria parar de fumar. Estou dando um conselho para o bem da saúde. Parents should spend as much time with their children as possible. Pais deveriam passar o máximo de tempo possível com seus filhos. It's an amazing book, you should read it. É um livro incrível, você deveria lê-lo. Observe que todas essas frases, o should dá a ideia de conselho. Eu estou fazendo um aconselhamento a essas pessoas. Continuando ainda, ó, só que na forma negativa. You shouldn't drive so fast. Você não deveria dirigir tão rápido. Estou dando um conselho para que se evite acidentes. Como se disse antes, para colocar o should na forma negativa, basta adicionar um not depois dele. Então fica should not. Mas o mais comum é usarmos a forma contraída shouldn't. Já na forma interrogativa, o should vem na frente do sujeito. O what, que é WH question, vem porque é o que, qual. What should I do? O que eu deveria fazer? Ó, eu estou pedindo um conselho. Should I look for another job? Eu deveria procurar por outro emprego? Observe que na primeira parte da frase nós temos o WH question what. Já na segunda parte não tem, é só o should com o sujeito. Passando a ideia de futuro, ou seja, de expectativa, né? Perceba que mesmo passando a ideia de futuro próximo de algo que é aguardado, esperado, o verbo modal continua o mesmo, independente
de ser próximo ou depois, é uma expectativa. E o should be fine, ele vai estar bem, ele deve ficar bem. Sheila is a brilliant student, she should get a first class degree. Sheila, desculpe, faltou S, ela é uma aluna brilhante, ela deve conseguir um diploma de primeira classe. A expectativa, porque baseado, né, no que nós desejamos. This film should be good. O filme deve ser bom. Então, nós criamos uma expectativa em cima daquilo. E para toda expectativa criada, nós utilizamos o should. Como é que fica esse should na forma afirmativa? I think you should talk to him. Eu acho que você deveria conversar com ele. Everybody should read more books. Todo mundo deveria ler mais livros. Mesmo na forma afirmativa, sempre dando conselhos. Na forma negativa, utiliza a expressão shouldn't. O not acrescida ao should. Posso usar should not ou shouldn't. E o shouldn't go to that meet. Você não deveria ir àquele encontro, passando um conselho. We shouldn't have done that. Nós não deveríamos ter feito aquilo. Já na forma interrogativa, should I write a book? Eu deveria escrever um livro? Shouldn't you take your medicines? Você não deveria tomar seus remédios? Esse shouldn't, gente, é porque ele está fazendo uma pergunta com negação, mas não é uma coisa muito comum de ser usada. É só para vocês verem os diversos usos dele. Não é uma coisa muito comum de ser usada, mas existe. Vocês podem achar em alguma frase. Vamos relembrar o must? O must é usado para expressar obrigação e dedução. Quando usado na afirmativa, é uma obrigação ou uma dedução. Quando usado na forma negativa, é uma proibição. Ou seja, é uma coisa que você não deve fazer. Vejamos mais alguns exemplos. The doctor said you must stop smoking, otherwise you die. O médico disse que você tem que parar de fumar. Caso contrário, você vai morrer, ou seja... Caso contrário, sai um som externo, gente, porque passou aqui, então vocês vão ouvir, mas não tem problema nenhum. Continue a aula aí. Tá achando que tá fazendo algum negócio. Não. Vamos, meninos, vamos lá? Continuando aí. Teve um probleminha aqui, mas vamos continuar. The children must be sleeping now. É porque tem um fumante aqui, todo dia nós falamos, não fume, não fume. Aí o conselho foi para ele agora. The children must be sleeping now, there are no lights on their room. As crianças devem estar dormindo agora, não há luzes acesas no quarto delas. Ou seja, aqui já é uma dedução. Eu estou fazendo uma dedução, porque eu não estou vendo a luz acesa, eu deduzo que elas estão dormindo. E o must stop, você deve parar, eu estou dando um conselho. Parar algo que você está fazendo que não está bom para você. He must at home. He must be at home. Ele deve estar em casa. Também estou fazendo uma dedução. We must help her. Nós devemos ajudá-la. Tá bom? Nós devemos ajudá-la. You must wear your coat. It is too cold outside. Você deve colocar seu casaco. Está muito frio lá fora. Aí vem as formas na negativa, que são proibições. Observe que vocês podem utilizar como should o not depois do must. E o must not shoot this place. Você não pode filmar este local. Ou a sua forma contraída, que é o mustn't. Children mustn't see this movie. Crianças não podem ver este filme. He must be very rich. Ele deve estar muito rico. We have been working all day, you must be tired. Você trabalhou todo dia, então eu deduzo que você está cansado. Observe que nós tivemos frases para conselhos, frases de dedução e frases de proibição. Poxa, como eu entendo isso tudo na frase? Infelizmente, pela parte vocabular de vocês. Vocês têm que ler a frase e entender. Esta frase está me dando que sentido? Eu estou dando um conselho? Eu estou tendo uma dedução ou estou dando uma proibição? Então, só com a prática. Por isso que nós estamos revisando, para que vocês pratiquem um pouco mais.
Como o must não tem forma passada, a forma had to deve ser empregada para expressar a ideia de obrigação no passado. Lembra que nós temos o have to? Então, para fazer a obrigação no passado, nós usamos o passado que é had to. Yesterday I had to stay up working until 1 o'clock in the morning. Ontem tive que ficar trabalhando até 1 hora da manhã. Não vai ser cobrado a vocês isso. Eu não vou cobrar isso a vocês em avaliação nem em atividade, mas é só título de conhecimento, tá bom? Quando must é usado para indicar probabilidade no passado, usa-se have seguido do particípio do verbo principal, ó. Michelle must have worked hard because she was exhausted. A Michelle deve ter trabalhado muito porque ela estava exausta. That car must have cost a lot of money. E aquele carro deve ter custado muito caro, certo? Também a nível de conhecimento dos usos do must e do have. Não vou cobrar vocês. Para expressar obrigação, na afirmativa usamos must, que pode ser substituído por have to. Que foi o que eu falei na última aula, que o have to, ele é uma linguagem mais coloquial, é uma linguagem mais do cotidiano, uma linguagem mais do dia a dia. Então, ele pode substituir o must, que é uma linguagem mais formal. No inglês coloquial, have to é usado com mais frequência. Mas lembre-se, essa substituição só pode ser feita na afirmativa. Negativa não pode ser feita. Nós temos que usar must not ou must mesmo. I must study for my next exam. Eu tenho que estudar para a minha próxima prova. Eu posso utilizar I have to study for my next exam. I must go now. Tenho que ir agora. Eu posso utilizar I have to go now nas formas afirmativas. You must pay this bill today. Você tem que pagar esta conta hoje. You have to pay this bill today. I must finish this paper by tomorrow. Eu tenho que terminar este trabalho até amanhã. I have to finish this paper by tomorrow. Tenho que terminar esse trabalho até amanhã. Ele não muda o sentido, gente, tá? Ele permanece no mesmo sentido na forma afirmativa. Você usa must ou have to. O que acontece com o must? O must é para uma comunicação mais formal, quando você precisa falar de maneira mais formal. E o have to de maneira mais informal, dentro da sua conversa de dia a dia, tá bom? Mas em frases negativas, o must não pode ser substituído pelo have to, que seria don't have to, já que nós estamos utilizando um verbo, né, na terceira pessoa do singular. Ele permanece com a forma negativa, ó. E o must go now, você não pode ir agora. E o don't have to now não é obrigatório, você não deve ir agora, é uma expressão normal de simple present, não é de modal verb, ok? Então, na forma negativa, só pode ser usado must not ou mustn't. Qual a diferença, então, entre eles dois? Foi o que eu acabei de explicar agora. Eles têm palavras que eles nos confundem porque têm o mesmo significado, mas não são indicados para as mesmas situações. Ao falarmos de algo que devemos realizar, podemos usar tanto must quanto have to. Vamos ver em que cada situação, cada uma delas se encaixa. Tanto o must quanto o have to possuem a mesma função na forma afirmativa. Eles indicam algo que deve acontecer, alguma coisa que tem que ser feita porque foi imposta, é necessário, é muito importante. Ou seja, é aquela questão de você ter a obrigação de fazer. Em geral, na linguagem falada do dia a dia, as pessoas usam mais have to, ou seja, linguagem informal, nossa linguagem de conversa. O must é um pouco mais enfático e formal, é quando você quer que a pessoa faça aquilo de qualquer maneira, você usa must. Quando você, nem tanto, é uma coisa mais informal, você usa have to. I must study hard for the test. Eu tenho que estudar mais para provas. Se eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar muito, eu utilizo o must. Eu estou enfatizando mais o must, tá? Backseat passengers must wear a seatbelt too. Passageiros no banco de trás devem usar o cinto de segurança. É necessário e obrigado usar o cinto de segurança. I have to work later tomorrow. Eu tenho que trabalhar até mais tarde amanhã. É uma coisa que está na linguagem, né, mais informal. Stuart has to decide what he wants to study in college. Stuart tem que decidir o que ele quer estudar na faculdade. Uma coisa informal, não é uma coisa enfática. Ele precisa decidir ainda, mas ele tem tempo. Ele não está obrigado a decidir ainda, tá bom? E na forma negativa? Já na negativa,
eles se distanciam. Por quê? Porque eu só vou usar mustn't ou having to quando a coisa não tem obrigação nenhuma. O must se relaciona a algo que você não deve fazer, uma proibição. O quanto o don't have to deve ser usado para dizer que não há necessidade de realização. É muito pouco utilizado, né, nos modal verbs. You mustn't use your cell phone while drive. Você não pode usar o celular enquanto estiver dirigindo. I mustn't miss school if I want to finish my course. Eu não posso perder a aula se eu quiser terminar meu curso. São coisas mais enfáticas, né? You don't have to come tomorrow, just rest. Você não precisa vir amanhã, apenas descanse. É uma linguagem que a gente utiliza mais no simple present. He doesn't have to worry about it, I'm take care of it. Ele não tem que se preocupar com isso, eu estou cuidando de tudo. Tá bom? No passado e no futuro, né, nós temos aí os usos do have. No passado, como eu já citei lá na frente, ele fica had to, tá? E no futuro, I'm going to have. Também a título de conhecimento, a Pro não vai cobrar, tá? Quando a frase estiver no passado ou no futuro, nós vamos usar have to. Para o presente, nós usamos o must e o have to mais o must, tá? She had to cancel championate because of his son. Ele teve que cancelar a consulta por causa do seu filho. I had to travel to Rio de Janeiro. Eu tive que viajar para o Rio de Janeiro. I'm going to have to buy new glasses tomorrow. Eu vou ter que comprar novos óculos amanhã. Bill will have to study hard to pass the exam. Bill terá que estudar muito para passar no exame. O must pode ser usado para se falar sobre o futuro, porém o verbo fica no presente. I must be at the airport at 7 o'clock tomorrow. I have a flight at 9. Eu tenho que estar no aeroporto às 7 da manhã, tenho um voo às 9. Conclusão. Como vocês viram, tanto o must quanto o have to podem ser úteis na hora de se falar sobre deveres e necessidades. Existe também uma expressão bastante popular que é must have, que não tem uma tradução literal, mas significa tem que ter. Vamos praticar? Hora dos nossos exercícios. Lembre-se do que a Pro falou. Tem a aula da semana passada e a de hoje. A lista de exercícios está indo em PDF e tem umas do book também. Vamos fazer? Bye, bye.